Tá rolando uma dança das cadeiras dentro do timão, né? Porque conta melhor essa história pra gente, eu quero saber. Olha, tá assim, né? A gente fica falando muito de elenco, mas tá rolando uma mudança geral no Corinthians, né? Veio auxiliar novo, médico novo, saiu gente do departamento médico, saiu gente do departamento físico, enfim, tá mudando muita coisa. O Thiago Gasparino, que veio agora para comandar, ser esse analista de mercado também, era alguém, uma função que não tinha aqui. O Corinthians está mexendo muito no elenco, mas também está mexendo bastante nos bastidores. Fernando Lázaro saiu, foi pro Grêmio. O Corinthians está mexendo bastante nos bastidores. E dentro dessa reformulação nos bastidores, na comissão técnica, uma mudança que foi confirmada hoje é dentro dos departamentos médico e físico. Antes, eles estavam sendo comandados pela mesma pessoa, Bruno Maziotti. Bruno Maziotti, de grande história dentro do Corinthians, inclusive participou da construção do CT do Corinthians com ideias e tudo mais. Ele vai deixar esse cargo, ele vai deixar o Corinthians nesse momento. E quem que vai assumir o lugar do Bruno Maziotti? São dois profissionais, né? O Dr. Nove, que veio lá do São Paulo, ele vem para assumir o departamento médico, e o Valmir Cruz, preparador físico, que já de outras passagens pelo Corinthians, passou pelo Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, agora ele vem para ser o coordenador de performance e saúde, ele que vai ser esse coordenador voltado para a parte física, enquanto o Dr. Nove fica com a parte de saúde, a parte médica. Agora não vai ter mais essa de um só acumular as duas funções, como vinha fazendo o Bruno Maziotti. Bruno Maziotti, como eu disse, também de grande história no Corinthians, mas que sai do clube nesse momento. Aliás, o Corinthians está naquela fase de bateria de exames, fechou um acordo com o Hospital Sírio-Libanês. Agora o Corinthians vai fazer todos os exames nos seus jogadores, sempre no Sírio-Libanês. Corinthians que soltou também a programação da semana, o pessoal voltou agora no domingo a trabalhar e vai trabalhar até o próximo domingo sem nenhuma folga. Treino todos os dias, em alguns dias treino 2 vezes por dia, em 2 períodos, né? Então, sem moleza nesse início de temporada. E eu vou passar rapidinho uma última informação. O Corinthians está muito perto de acertar o name rights do CT Joaquim Grava. Deve ser hoje a proposta que está na mesa, que está para ser assinada, é com a BYD, a montadora de carros elétricos chinesa. O Corinthians está muito perto de um acordo de 200 milhões de reais por 20 anos. Estamos falando aí de 10 milhões, perdão, estamos falando de 20 milhões de reais por 10 anos. Eu confundi aqui os números, são 20 milhões de reais por 10 anos. Um acordo importante para o Corinthians, que não foi fechado ainda, sabe por quê? Me disseram que um intermediário está tentando atravessar esse negócio e tentando trazer um contrato ainda melhor, ainda maior, com uma montadora japonesa, também uma montadora de carros, mas uma montadora japonesa que entrou nessa concorrência. E esse intermediário pediu alguns dias para ir lá conversar com esses japoneses para ver se eles conseguem aumentar a oferta e trazer. Mas enfim, o Corinthians, que logo menos, muito provavelmente até o final dessa semana, deve anunciar um acordo importante de naming rights do CT Joaquim Grava. Muito obrigado, Salazar. Paulo, rapidão. Bruno Maziotti é um belo de um profissional, o conheci, muito sério. É lógico que com a nova gestão chegam novos profissionais e espero que esses novos profissionais aí possam fazer um bom trabalho. É lógico que o presidente, o Augusto Melo, tem feito aí vários trabalhos para trazer aí e angariar fundos. Do Chico, que está ali sentado, ouvindo todas as notícias aqui. E é claro que a gente vai direto lá pro Parque São Jorge para falar com o Thiago Salazar, que está se escondendo da chuva ali. Boa noite, Salazar. É verdade que o Corinthians levou mais um não na busca por um executivo de futebol? Fala, Marina, boa noite para você, para os amigos que estão na mesa, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A Marina Buffon, que vai casar, já recebi meu convite aqui, viu? Paulo, Zé, vocês não receberam o convite? Eu já fui convidado, vou pra festa, não sei vocês. Marina, dá uma olhada, a chuva parou aqui. A chuva parou aqui, a Marina se explica aí depois, ó. Choveu muito aqui, Marina, mas muito mesmo. Tava todo mundo escondido aqui embaixo da marquise, agora o Melchior tá mostrando pra vocês, a chuva já parou, tudo mais tranquilo por aqui. Mais tranquilo também lá no CT Joaquim Grava, e aí eu tô falando especialmente da situação de 2 jogadores que quase deixaram o Corinthians nas últimas semanas.
Fausto Vera e Matias Rojas. Os dois que não agradaram nem um pouco pelo final de temporada de 2023, ficaram ali sendo cogitados até como moeda de troca, o Fausto podendo ser negociado com o Flamengo, o Matias Rojas podendo ser negociado também com outros clubes, quem sabe até sendo usado como moeda de troca, uma desconfiança muito grande, e a informação que a gente teve aqui no Gazeta Esportiva, eu sempre ao lado do Yuri Medeiros apurando as notícias de bastidores, é que houve uma reunião com os empresários, os representantes e com os atletas, tanto Fausto Vera quanto Matias Rojas, trataram sobre as questões financeiras. O Corinthians está devendo uma grana para os caras, conversaram, já esquematizaram tudo, como é que vai ser feito o pagamento, como é que tudo vai ser acertado, explicaram que tem uma nova gestão por aí, enfim, ganharam um voto de confiança, conversaram com o Mano Menezes e a informação é que Fausto Vera e Matias Rojas vão sim fazer parte do grupo para essa temporada de 2024. Agora não tem mais essa de pensar em negociar, de pensar em usar moeda de troca. Fausto Vera e Matias Rojas ficarão nesse elenco para essa temporada de 2004, pelo menos até a próxima janela de transferências. Quem não vai ficar é o Rony, volante aqui revelado pelo Terrão, que não teve muito espaço com o Mano Menezes. A informação que a gente tem é que o Rony muito provavelmente vai para o Atlético Goianiense, que já demonstrou interesse. O Rubão falou, olha, tem que pagar alguma coisa, mesmo se quiser levar por empréstimo. E o Atlético não está se negando, né? Não está fugindo muito dessa negociação, está realmente interessado. Ceará já veio atrás, um time da Turquia, enfim, a gente ainda não tem certeza para qual clube o Rony vai. Muitos clubes procuraram o Corinthians, procuraram o empresário do Rony. Como ele está tendo pouco espaço por aqui, parece que é bom para todo mundo que ele siga outro caminho. Então, muito provavelmente, o Rony não fará parte do elenco do Corinthians para essa temporada de 2024. Estamos falando muito de negociação e, nesse momento, ela está sendo tocada pelo Augusto Melo, junto com o Rubens Gomes, diretor de futebol, Rubão. Por quê? Porque, até agora, uma promessa que o Augusto ainda não conseguiu cumprir é essa de trazer um executivo profissional do mercado. Está muito difícil. O Corinthians já tentou o Rodrigo Caetano, teve o Thiago Escuro, que seria um sonho também, que está lá no Mônaco da França. O Rodrigo Caetano preferiu ficar no Galo. E a última informação é de que o Corinthians fez sim uma proposta. Tentou trazer o João Paulo Sampaio, que é o coordenador das categorias de base do Palmeiras. A ideia era trazê-lo para ser esse executivo do futebol profissional masculino do Corinthians. Mas o João Paulo tinha dado a palavra dele para a Leila de que não sairia nessa temporada, e aí nós apuramos e conversamos com pessoas que garantiram que ele vai cumprir essa promessa, essa palavra que ele deu à Leila, e por isso recusou a proposta do Corinthians, que deu uma, como me disseram, deu uma esfriada nessa busca. Não temos tantos nomes por aí. E por enquanto o Corinthians então vai seguir sem esse executivo de futebol do mercado. Viu, Marina? Nos vemos no teu casamento, hein? Daqui a pouco eu volto. Produção, pode cancelar o convite do Salazar, tá bom? Obrigada, então. A gente tem muito assunto para falar aqui. O Salazar é uma comédia, gente. A gente tem muito assunto para falar. Vamos começar com o executivo de futebol. Mais um não, então, do Corinthians aí, Zé. Como trabalhar sem o executivo de futebol para montar esse elenco? Pensei que ia começar pelo convite. Mas vamos falar do executivo? Eu estava lá na coletiva depois da posse do Augusto e perguntei para ele exatamente essa questão do executivo de futebol, que foi uma promessa de campanha do Augusto, e ele me disse, não, mas eu e o Rubão, a gente também pode fazer essa conexão, essa linha aí de ser um executivo, de fazer esse cargo também, às vezes, de executivo de futebol. E o que me deixa, assim, bastante intrigado é que hoje, no futebol profissional, essa figura do executivo, ela é importante ali na formatação, na hierarquia de um clube de futebol. Por que é importante? Eu acho que você ter um cara que conhece o mercado, um cara que conhece o mercado é muito importante hoje. Você conseguir garimpar bons jogadores, um cara que tem a lábia de ir lá no clube, convencer um jogador, hoje isso é muito importante, principalmente quando você não tem os recursos, o dinheiro ali na mão para fazer as negociações. Esse cara, ao meu ver, é muito importante sim. E o Sampaio, aí, o JP Sampaio, seria uma baita contratação para o Corinthians. É um cara que conhece de mercado, conhece de base, seria um cara que poderia fazer um garimpo legal aí para o Corinthians, mas resolveu permanecer hoje lá no Palmeiras, que tem um projeto de base super estruturado. Paulo, eu particularmente, eu gostaria que vocês entendessem a função do executivo. O executivo, além dele buscar jogadores, mas mais do que isso,
ele vai ter que passar pelo Cifute. Ele vai ter que perguntar para o Cifute os jogadores que estão à disposição e aí sim ele vai atrás para a negociação. Hoje, o Corinthians adotou o quê? O Rubão, juntamente com o Cifute, fazem essa pesquisa, elaboram a estratégia e vão atrás do jogador. Então, para você estar pagando um profissional que vai fazer a mesma coisa, você tem tempo para fazer isso. Você não tem pressa para fazer isso. Então, essa informação, ao meu ver, de o Corinthians ter recebido um não é verdade. Até porque o que eu tenho conversado lá, o que eles têm me explicado, é que eles não têm pressa para esse executivo. Porque como está andando as coisas, eles estão conseguindo trabalhar. Então, para trazer um executivo por trazer, não é necessário. Porque o Cifute está lá para fazer tudo isso. O Cifute está lá e está sendo pago para fazer isso. Mas o executivo não é só scout. Ele é um cara que ele tem o relacionamento. Mas você acha que hoje o Rubão não tem esse relacionamento? O Corinthians hoje não tem profissionais para ter esse relacionamento? Eu acho que um cara de mercado seria essencial hoje no Corinthians. Mas vamos aproveitar que o Salazar ainda está aqui. Volta aqui, Salazar, que a gente quer também saber de um outro assunto importante que você traz pra gente. O Marcos Braz, dirigente do Flamengo, desconversou de fato de uma possível negociação entre Gabigol e Corinthians? Vamos lá, Marina. Mais uma vez essa história do Gabigol, só reforçando para o Paulo que a proposta feita ao João Paulo Sampaio, ela aconteceu. Tá? Essa proposta ela aconteceu porque a gente falou com pessoas do clube e também falamos com o pessoal do Palmeiras, ligado lá ao JP Sampaio, que inclusive tomaram todo o cuidado de explicar a situação. Olha, ele foi procurado, mas ele teve uma conversa com a Leila, fez uma promessa para a Leila, vai cumprir, por isso explicou para o Corinthians que não era o momento de se transferir, e o Corinthians também entendeu enfim, entendeu numa boa a resposta do JP Sampaio e seguiu a sua vida, porque o Corinthians também entende, assim como o Paulo explicou aí, que pode dar sequência nas negociações, apesar de não ter ainda o seu executivo do mercado, mesmo depois desse não aí do JP Sampaio. Sobre o Gabigol, o Marcos Braz, olha só, disse que não teve negociação nenhuma, mas disse assim, sabonetando. Vamos ouvir? Dá uma olhada e ver o que vocês acham. Do Flamengo não, o jogador tem 1 ano de contrato ainda com a gente, o jogador é do Flamengo, eu não posso falar para você se o presidente do Corinthians falou ou não com algum representante do atleta, isso aí não tem nada a ver com o Flamengo. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol, o Gabigol interessa para o Flamengo, o Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial para ele, para todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo para o elenco, a gente conta com o jogador. E eu não quero responder se o Flamengo entrou, o que eu posso te falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com o jogador que interessa ter ele até o final. Marcos, como que você avalia? Uma proposta ou não, não sou eu que trago proposta para o Flamengo. Geralmente quem traz proposta para o Flamengo são os adversários, são os outros empresários, são os outros clubes. Bom, tá aí. Ele diz na mesma entrevista que não quer falar se teve ou não negociação, mas depois disse que não teve negociação. Enfim, o Augusto banca que teve assim proposta, teve negociação e tudo mais, e que não quis ficar esperando. Aí eu passo a bola para vocês debaterem essa discussão. Como eu já vinha dizendo lá atrás, lá no Flamengo, ninguém queria admitir a perda do Gabigol. E aí, Zé? Essa situação do Gabigol passa muito pela questão histórica do Gabigol no Flamengo. Eu acho que é muito por aí mesmo. Você, lá no Flamengo, poderiam até querer negociar ele ali, sabe? Vai ali atrás da porta, vamos negociar o Gabigol. Mas na frente das câmeras, você fala, não, porque o Gabigol é um dos maiores jogadores aqui. Pode desvalorizar o patrimônio. Exatamente. O Gabigol tem uma história lindíssima no Flamengo, como disse o Marcos Braz aí, tem mais 1 ano de contrato. É um dos maiores ídolos da história do Flamengo, da história recente do Flamengo. E eu fico assim acho meio estranho o Flamengo querer se
livrar do Gabigol desse jeito. Eu não consigo comprar essa história. Eu acho que, tudo bem, ele teve uma rusga com o Tite no passado, Copa do Mundo, enfim. Mas acho que é um jogador muito importante para qualquer clube, inclusive para o Flamengo, Paulo. Na realidade, é um jogador que não gosta de banco. E eu gosto de jogador assim, que não gosta de banco. Porque jogador que gosta de banco não serve para jogar no meu time. Você gosta de banco? Só para pegar o dinheiro lá. Ah, tá, então. O jogador tem que querer jogar. Então o Gabigol é esse jogador. Então ele não quer começar uma temporada, 2024, no banco. E você sabe que se ele começar no banco, ele vai começar a fazer fumaça. Ah, com certeza. Vai começar a fazer fumaça e vai estragar o grupo. Vai estragar o grupo. Ele mostrou interesse sim em vir pro Corinthians. Inclusive umas falas dele aí que saíram, como seria legal jogar no Corinthians. Chicão sabe disso. Então ele quis vir pro Corinthians assim porque ele sabe que no Corinthians ele ia jogar. Ele ia ser titular com o Mano e o Mano ia montar um esquema para ele. Agora, é lógico que aí eu não sei, na caixa, na malinha, aí os valores, aí eu acho que não entrar no acordo. Mas de qualquer forma, Paulo, não houve renovação com o Gabigol. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então... O que eu penso do mesmo jeito que o Paulo aqui, até trouxe isso no programa esses dias, e a Michele disse assim, poxa, mas eu acho que ele está usando o Corinthians para renovar com o Flamengo. Não. Eu não me passou essa impressão. Me passou a impressão de um cara que estava afim de jogar no Corinthians. Sim. De que estava afim de viver essa experiência, de ter a Fiel ao lado dele ali. E, cara, cairia como uma luva no Corinthians. Seria muito titular. Vai ser o protagonista novamente. Com certeza. Mas eu não consigo, assim, conceber que o Flamengo se livraria de um dos maiores ídolos da sua história dessa maneira. E para um rival ainda. É isso aí. Para um rival. Não é que perdeu para o Real Madrid. Por exemplo, o Corinthians, que joga aqui os mesmos campeonatos que o Flamengo, então eu acho bem complicado. Eu creio, se fosse uma transação para o futebol internacional, com certeza o Gabigol já não estaria mais aqui. Né? Mas é lógico, eu não posso reforçar o meu inimigo. Então, deixa ele aqui. Sim, concordo com você, gente.